Fala galera, professor Luiz aqui mais uma vez. Agora vamos lá falar de Biologia 2. Vamos começar os tópicos de viroses. Viroses vai ser dividido em dois capítulos, ou em dois módulos, se você preferir. O módulo 5 e o módulo 6. Agora a gente vai ver algumas viroses e no módulo 6 nós voltaremos a comentar sobre elas. Fechou? Então vamos lá, vamos começar a brincadeira. Bem, aqui eu coloquei um tipo de vírus, como a gente já comentou em uma aula passada, que é um vírus com seus receptores proteicos e tudo mais. Ok, gente? Só que hoje a gente vai falar de algumas viroses específicas, a gente vai especificar a virose, o que acontece, o que ela faz, falar um pouquinho da história dela ao longo do tempo. Ok? Então vamos começar. A primeira que eu vou comentar hoje é a poliomielite, ou só polio. Muitos de vocês talvez nem saibam o que é isso, porque é uma doença, uma virose que já foi eliminada, já foi basicamente erradicada da população há alguns anos. O motivo principal é a criação de uma vacina. Uma daquelas gotinhas que você toma quando você é criança servem para te prevenir contra a polio. Uma coisa interessante, vale a pena a gente lembrar sobre viroses, já comentado anteriormente, é que vírus em geral, a gente tem medidas profiláticas. Um tratamento específico para combater o vírus não existe. Existem medidas, fatores que a gente pode fazer para o corpo produzir os anticorpos que ele precisa para a gente conseguir se curar. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais especificamente da polio. É de um vírus RNA positivo, não envelopado, chamado de enterovírus, do gênero Enterovirus. Beleza? Transmissão: saliva ou ingestão de alimentos contaminados com secreções de portadores. Quando eu falo secreção, gente, entenda aí, pode ser saliva, pode ser fezes, pode ser urina. Lembrando que pólio foi uma doença que assolou muitas pessoas durante muitos anos, principalmente numa época em que a infraestrutura era bem mais precária. Hoje em dia, a gente continua com uma infraestrutura precária em alguns lugares, mas graças à vacinação obrigatória, a pólio deu uma sumida. Sintomas: febre, dor de garganta, até aí uma gripe, só que posteriormente ela ataca o sistema nervoso, levando à atrofia de músculos, e ela pode ser fatal a atingir a musculatura respiratória, ou diafragma, ou músculos intercostais, o que você preferir. Aqui eu botei uma foto do que basicamente acontecia principalmente com crianças. O que eram essas crianças com essas bengalas? Inclusive, se você conhece, eu tenho curiosidade de ver o filme Forrest Gump, com Tom Hanks, ele faz um personagem, o Forrest, que tem um certo tipo de pólio. O que acontecia, gente, como vocês podem ver na figura, é que como a musculatura ficava atrofiada, muitas crianças, principalmente, tinham deformações na perna, podiam ter deformações em músculos. Essas deformações podiam acarretar para o resto da vida. Ok, gente? Poliomielite foi uma doença que assolou não só o Brasil, mas o mundo por décadas. Era uma doença que, como eu falei, gerava problemas para o resto da vida das pessoas, acarretava diversas sensações e traumas e sequelas ao longo da vida das pessoas. Ok, gente? Hoje em dia, graças à vacina, não há casos de pólio no Brasil já há alguns anos. Ok, gente? Nesse módulo, nesse capítulo, quero dizer, a gente vai falar bastante sobre vacina, porque no último a gente comentou um pouquinho como era o vírus. Agora a gente vai ver quão importante é a vacina para o tratamento de certas doenças. Beleza, gente? Poliomielite é uma doença que, se Deus quiser, nunca mais vamos ter que nos preocupar. Show? Vou limpar aqui e vamos continuar. Beleza? Bom, agora vamos para raiva. Raiva, um vírus de RNA negativo, envelopado, lembrando a lipoproteica, do gênero Lyssavirus, beleza?
é um vírus ainda presente em alguns animais, beleza? Por quê? A sua transmissão é feita pela saliva desses animais ou, no caso, dos seres humanos, pela sua mordida. A raiva é uma doença viral muito incomum na sua maneira de agir. Vamos lá. Sintomas. O vírus se instala um pouco no hospedeiro e se multiplica silenciosamente. Na verdade, a pessoa consegue ficar alguns dias sem nem apresentar nenhum sinal desse problema. Só que, quando ele atinge o sistema nervoso e gera alterações no encéfalo, no cérebro, e gera espasmos, gera uma salivação agressiva, não só em animais, mas até mesmo em seres humanos gera um excesso de salivação, a partir desse ponto é quase sem cura. São pouquíssimos os casos que você vê de pessoas curadas após esse estágio. Normalmente as pessoas que são curadas é por causa desse casinho aqui, ó. Normalmente, uma pessoa aí que já teve contato com uma mordida de um cachorro de rua ou um animal silvestre, ou já passou por isso, o recomendado é logo após a mordida, logo estar exposto à saliva desse animal, é você ir no veterinário, no posto de saúde, algo do gênero, para você tomar a vacina antirrábica, ok? Essa antirrábica, logo após a mordida, vai prevenir e vai evitar que você tenha a proliferação desse vírus. Outra coisa interessante é a vacina direta nos animais. A profilaxia vem com a vacina direto nos seus animais. Animais domésticos, principalmente pessoas que moram em regiões mais perto de mata, onde tem, por exemplo, eu botei aqui um morcego que já foi um dos maiores causadores de transmissão de raiva, hoje em dia um pouco menos, são excepcionalmente necessárias a vacinação desses animais. Ok, gente? A raiva, o problema maior dela é que ela fica muito silenciosa. Os sintomas, eles são muito pequenos, muitas vezes confundidos com gripe. E quando você já começa a ficar sintomático, o vírus ele já se espalhou muito pelo corpo. Ok? Então, em caso de mordida suspeita, não estou falando se seu cachorrinho te morder, ou algum cachorro doméstico que você conheça, não estou falando disso. Estou falando de animais silvestres, animais de rua principalmente. Suave, galera? Beleza? Inclusive, teve um tempo atrás que muitos moradores de rua, muitas pessoas sem teto, tiveram casos recorrentes de raiva, principalmente perto de locais com muito mato. Hoje em dia nem tanto. Ok, gente? Continuando. Vamos para um que a gente vai gastar um tempo, que é a dengue. Dengue, uma doença que a gente está muito conhecida. A gente, todo ano, há algumas décadas, está encarando essa epidemia de dengue, né? Mata centenas de pessoas anualmente. E, infelizmente, é um vírus que já está muito bem aclimatado aqui no nosso país. Agente causador, um vírus de RNA envelopado, ok? Da gênero de flavivírus, e que a gente chama de um arbovírus. Aloysio, o que significa um arbovírus? Significa que você tem a transmissão desse vírus por um artrópode. No caso, o mosquito do gênero Aedes, o queridíssimo Aedes aegypti. Ok? O nome já diz, Aedes aegypti, um artrópode, um mosquito, inseto, vindo do Egito, ok, gente? E que se adaptou muito bem, ele foi inserido aqui, se aclimatou perfeitamente ao nosso clima, e por causa disso se estabilizou passando a dengue. No caso, o vírus da dengue. Vamos lá. Quais são os problemas da dengue, principalmente aqui no Brasil? Aqui no Brasil, gente, a gente tem problemas relacionados principalmente com o quê? Temos problemas relacionados com infraestrutura, temos problemas relacionados com a infraestrutura urbana. E eu não estou falando apenas das comunidades carentes. Eu sei que nessas regiões é mais complicado, mas toda a estrutura do Estado como um todo deveria aplicar medidas para evitar o espalhamento de dengue, por exemplo, com uma infraestrutura básica. Não precisa ser só
pneu, vaso, isso também é importante, caixa d'água aberta, tudo isso é importante. Porém, relembro, um caso muito comum é do quê? De ambientes com infraestrutura de esgoto parado. Isso é um problema. Sem contar que a profilaxia da doença é bem simples. É você combater o vetor da doença. É matar um mosquito. Tanto que muitos países nem têm noção do que é isso. Outro problema que a gente tem com a dengue, gente, é a sua variação. O vírus da dengue, por ter ficado aqui por tanto tempo, já existem diversas variações. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. O que acontece é, por causa disso, as pessoas acabam tendo reinfecção pela dengue. A pessoa não teve o tipo B, teve o tipo A, não teve o tipo D, teve o tipo A, enfim. Ou então teve o tipo D, não teve o tipo B, e progressivamente. O que é um grande problema. Normalmente, existem até algumas pessoas que pegam a dengue, têm a doença, são transportadores do vírus para alguns outros Aedes, se forem morder, e não sabem porque ficam assintomáticos, têm um bom sistema de saúde, enfim, por N motivos. Lembrando que aqui está o mosquitinho, o Aedes. No caso, o vírus fica nas glândulas de saliva e quando o animal dá a picada, quando ele faz a retirada do sangue, você entra em contato com o vírus da dengue. Suave, gente. A dengue é dividida em duas, a clássica e a hemorrágica. Clássica, febre alta, dores musculares, de cabeça, vermelhidão, vômito e fraqueza. E a que dá muito problema, que é a hemorrágica, porque além de todos os problemas anteriores, que são muitos, você adiciona ainda um problema hemorrágico de queda de plaquetas, um problema em que você tem machucados prolongados, cortes prolongados, feridas prolongadas. Suave, gente. Outra coisa interessante da gente ver é a seguinte: o mosquito da dengue, ele precisa de toda uma estrutura, que é a água parada para sua reprodução. Dengue, ela mata todo ano muitas pessoas, alguns lugares mais, outros lugares menos. Aqui no Rio de Janeiro mata bastante. E é uma doença que, se tudo fosse feito, se tivesse infraestrutura, já era para ter sido eliminada no nosso país. Suave, gente. Vamos continuar aqui, vamos dar uma limpada, que eu escrevo um pouquinho, e vamos continuar a nossa aulinha. Agora, para um parente que por muito tempo tinha sido extinta, a febre amarela. Agente causador, um vírus de RNA positivo envelopado, também um flavivírus, também um arbovírus, muito parecido com o vírus da dengue. Inclusive, dois dos sintomas muito similares, mal-estar e febre alta, só que no caso da febre amarela, a gente tem lesão hepática, lesão no fígado, levando a icterícias. O que seriam essas icterícias? É quando a lesão no fígado leva a uma aparecimento de cor amarela, principalmente nos olhos, no globo ocular. Suave, gente? Vetor. O Aedes e o Aemagobus. Esse carinha aqui que eu botei para diferenciar do nosso querido Aedes, que já vimos no slide anterior. O grande quê da febre amarela é que nós já temos uma vacina. Então, a profilaxia, a vacinação pela febre amarela já deveria ter eliminado o vírus há muito tempo. Para a gente ainda ter casos recorrentes de febre amarela, lembrando, a febre amarela diminuiu e já temos uma recorrência novamente de febre amarela, como o sarampo, que a gente vai falar numa aula futura, o que acontece? Significa que as pessoas não estão tomando vacina, significa que a estruturação do plano de saúde, da estruturação de vacinação não está, divulgação disso não está sendo feita de forma correta. Um grande problema disso é os movimentos anti-vacina que a gente está tendo, o que acaba atrasando muito a imunização de muitas pessoas. Outro caso interessante sobre a febre amarela é um certificado de febre amarela. Existem alguns países, principalmente países tropicais, que você precisa ter o certificado de febre amarela. Eu mesmo, quando fui viajar para o exterior, eu tive que tirar esse certificado, indicando que eu tomei a vacina contra a febre amarela,
Isso é uma precaução que alguns países tomam para evitar uma segunda onda ou levas de febre amarela no seu país. Ok, gente? Febre amarela é um problema que já poderia ter sido eliminado, né, galera? E o HPV que um tempo atrás gerou um rebuliço ou condiloma acuminado. Ele é um DNA vírus não envelopado, o papilomavírus ou simplesmente HPV. É uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. DST e IST, vamos ajeitar isso. DST é um termo, doença sexualmente transmissível, que era usado até basicamente uns 2 anos atrás, 1 ano. Esse ano, o Ministério da Saúde bateu o martelo e começamos a usar a sigla IST daqui para frente, tá, gente? Então, o que acontece? Verrugas, lesões nas áreas genitais e alguns indivíduos que são assintomáticos acabam muitas vezes por transmitir o vírus, em outros podem acarretar o câncer. O HPV é uma IST? Muitos casos completamente assintomáticos, pessoas não têm problema. Agora, existem muitos mitos e muitas coisas que a gente pode falar sobre o HPV. Primeiro, só acontece em mulheres, em meninas? Não. Homens, meninos também podem ter o HPV. Por que o foco, quando a gente fala de HPV, foram mulheres, foram meninos mais novos? Por quê? Nas mulheres, o HPV, por muitas vezes, acaba acarretando câncer do colo do útero. É o problema mais comum que as mulheres com HPV acabavam gerando. Outra coisa interessante de falar de HPV é profilaxia, preservativo, ok? Agora, por que a gente vai gastar um tempinho falando que é a vacina? Por que o HPV veio à tona? Teve uma vacinação contra o HPV há uns anos atrás e algumas meninas tiveram uma reação adversa e citam até casos de morte em relação à vacina. Aloysio, isso é mentira? Aloysio, é possível alguém morrer, ter uma reação adversa por uma vacina? Gente, é possível você ter uma reação adversa à vacina. Na verdade, você pode ter uma reação adversa até um remédio de farmácia, que uma dipirona que pessoas usam, um Dorflex, por exemplo, um anti-inflamatório mais comum que você tem acesso, simplesmente às vezes você não sabe, você é alérgico, você toma, você tem uma reação alérgica no seu corpo, você leva à morte. Só que o lance da vacina, o grande problema foi a divulgação. Irmão, vou chutar números aqui, um exemplo. Supondo que a gente tenha vacinado 400 mil crianças, 400 mil meninos. Dessas 400 mil, 399.900 tiveram nenhum problema. Só que você teve 100 com uma reação adversa, uma febre, algum problema. Dessas 100, umas 5 tem um caso mais grave. Infelizmente, o que vai aparecer nas notícias, o que aparece na internet, o que aparece na rede social, é o quê? São os 5 casos com problemas mais sérios. Não é o caso das outras 390 mil e tantas que ficaram imunes. Isso é um grande problema em relação ao movimento anti-vacina, que é o tipo de influência que você tem. A vacina, gente, ela é testada. São anos testando a vacina. Vacinas são medicamentos aprovadíssimos por qualquer organização mundial de saúde. Tanto que, hoje em dia, nós estamos vendo aí o problema da Covid. Infelizmente, uma vacina para Covid-19 vai demorar provavelmente 1 ano, até mais. Porque para você regular isso, são anos de teste. Você precisa ter certeza daquilo. Ok, gente? Então, muito importante focar que vamos valorizar o efeito positivo da vacina. Sim, gente, pessoas podem vir a ter problemas, a ter reações, até mesmo na vacina da gripe, como a gente vai falar no próximo encontro, que gera algumas pessoas, alguns idosos, no caso de febre leve, você tem. Agora, infelizmente, a gente tem que pensar nas outras milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas que estão imunizadas. Infelizmente, um remédio com uma funcionalidade de 98%, para a OMS e para o mundo, ele tem uma eficiência absurda. Ok, gente? Não caiam nessa de que vacina não funciona, de que vacina faz mal, de que vacina causa autismo, que isso é uma coisa que já foi refutada absurdamente.
vacinas são necessárias. Ok, gente? Aqui eu vou até, ó, vou limpar aqui, fechar aqui e, ó, volta pra cá. Vacina, gente. Na verdade, profilaxias são necessárias. Ok, gente? Não só para as viroses que a gente viu, mas para o Covid também. Ok? No caso daqui do HPV que eu falei, a profilaxia é uma vacina que em 98% das pessoas não gerou nenhum tipo de problema. Também nós temos a vacina do sarampo, que a gente vai falar, vacina da gripe todo ano. Então, gente, sigam as recomendações médicas. Façam prevenção com vacinas. Ok, gente? Com isso eu fecho essa aula com esse recado final. Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Até uma próxima. Fiquem na paz.